Olá, minha gente querida, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui ao nosso canal Crescer na Fé. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Coisa bacana. Nós vamos estudar a partir do parágrafo número 531 do Catecismo. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal e conto muito com a tua ajuda para compartilhar este vídeo com mais pessoas do teu relacionamento. Será uma forma bacana de você evangelizar. E no final do vídeo, se você tiver gostado, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Bem, eu sou Ronaldo Pedroso e agora nós vamos à nossa vinheta. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e então quero convidá-los para fazerem juntos comigo uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine para acolhermos com docilidade e boa compreensão tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente, vamos em frente com os nossos estudos do Catecismo da Igreja. Em nossas últimas aulas, a gente conversava sobre o grande mistério do Natal e tudo o que ele envolve, ou seja, a anunciação, o nascimento do Senhor, a ida da Sagrada Família para Belém, a visita dos Reis Magos a Jesus, a fuga da Sagrada Família para o Egito, a circuncisão de Jesus, a purificação de Nossa Senhora, ainda a apresentação do menino Jesus no templo. Foram estudos muito bonitos e que estão disponíveis aqui na playlist do nosso canal. Se você ainda não assistiu, você pode acessar e assistir ou mesmo rever, se você quiser, tá bom? E hoje, então, a partir do parágrafo 531, nós vamos conversar sobre os mistérios da vida oculta de Jesus. Ou seja, nós vamos conversar a respeito daquele longo período da vida de Jesus que foi desde o seu nascimento até os seus 30 anos no início da sua vida pública. Período esse sobre o qual as Escrituras não nos falam absolutamente nada. Mas como é então que a gente vai estudar algo sobre o qual não dispomos de qualquer informação ou qualquer relato, hein? Bem, na verdade, a gente pode deduzir, a gente pode inferir como é que foi a vida de Jesus durante esse seu período de escuridão a partir daquilo que a gente conheceu nos evangelhos da sua vida pública, da vida da sua família, da vida daquela sociedade, enfim, tudo aquilo que Jesus viveu e os demais daquela sociedade viveram. A primeira coisa que nós sabemos é que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Eu insisto nisso porque isso é muito importante e vai nos ajudar a compreender muitas das coisas de hoje. E mais, como afirmou São Paulo, Jesus nasceu de mulher na plenitude dos tempos e nasceu sob a lei. Com isso, eu estou querendo afirmar para vocês que Jesus nasceu naquela sociedade judaica e era submisso e cumpridor da lei como todos os demais judeus. Então, quando a gente fala que ele foi 100% homem, nós estamos dizendo que Jesus viveu a nossa humanidade de maneira plena, em absolutamente tudo, exceto o pecado. Jesus se alegrou, ele se entristeceu, ele teve medo.
Jesus se irritou, teve amigos, tanto na infância quanto na vida adulta, se relacionou com esses amigos através de brincadeiras, passatempos, trabalhos, estudos, conversas. Jesus trabalhou com o seu pai, deve ter tido colegas de trabalho, provavelmente teve alguma doença, sentiu dor. Jesus teve calor, sentiu frio, fome. Jesus tomava banho, ia ao banheiro. Jesus sofreu tentações. Jesus passou pela morte física. Mais uma vez, citando São Paulo, vemos que, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. A carta aos Hebreus, então, vem e nos reforça essas ideias quando nos diz que Jesus passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Então, quando nós lemos nos evangelhos os episódios em que Jesus ia nas casas dos pecadores, se oferecia para ir comer com eles e estar com eles, como ele fez com Zaqueu, a gente pode supor que Jesus era uma pessoa boa praça, uma pessoa simpática, uma pessoa cativante, que gostava da companhia das pessoas, que priorizava os relacionamentos, acolhia a todos sem distinção. O evangelista São Mateus escreveu: "Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores." Bem, isso aconteceu na vida pública de Jesus e certamente significava uma maneira de estar próximo das pessoas e acolhê-las. O foco, sem dúvida, não era a comida e a bebida, mas o estar junto, a unidade e o acolhimento e o amor a todos. Se Jesus agiu assim na sua vida pública a partir dos seus 30 anos, é de se supor que ele tivesse esta prática ou costume desde a sua juventude. Eu não duvido de forma alguma que Jesus tivesse uma vida familiar intensa, uma vida religiosa intensa, uma vida social intensa, e tudo com muito amor e equilíbrio. Podemos afirmar que Jesus era solteiro e não se casou, embora as Escrituras não falem nada a esse respeito, pois, imbuído de sua missão, Jesus se dedicou totalmente ao seu ministério. Tem um episódio interessante narrado por São Mateus que diz que Jesus, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de tal sorte que todos se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essas eram as pessoas que conviveram com Jesus e o conheciam ao longo de 30 anos nessa etapa que a gente chamou de vida oculta. Com essas coisas, meus amigos, o que eu quero dizer é que Jesus tem, de fato, uma humanidade igual à nossa, exceto no pecado. Então, nós podemos ter a certeza absoluta de que Jesus entende plenamente a nossa vida. Ele sabe o que a gente passa, o que a gente sente, as nossas tendências, as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele passou por tudo isso também. E por isso nós podemos contar com ele em todos os momentos da nossa vida. Jesus foi humano como nós. E mais, agora ressuscitado, a humanidade glorificada em Cristo habita o céu. A nossa carne tem um representante magnânimo, que é Cristo ressuscitado lá no céu. Como a gente já citou em aula anterior,
existiram heresias na história da igreja que negavam essa humanidade de Jesus ou a plena humanidade de Jesus. Dentre outras, eu quero citar as heresias do apolinarismo, do nestorianismo e do monofisismo. Pois saibam vocês, meus caros, que até de maneira inconsciente a gente também pode cair no mesmo erro daquelas heresias. Isso pode acontecer quando nós negamos, desvalorizamos ou minimizamos o humano de Jesus. Portanto, é fundamental que a gente fique muito atento a essa questão. O único episódio que nós temos nas Escrituras falando da infância de Jesus foi aquele narrado por São Lucas. A Sagrada Família foi para Jerusalém para a festa da Páscoa e Jesus tinha 12 anos. Bem, Jerusalém era uma cidade grande se comparada com os muitos vilarejos daquela região, como Nazaré, por exemplo. E na Páscoa, todos os judeus iam ao templo de Jerusalém para a festa, vindos de todos os lugares. Imaginem vocês a quantidade de pessoas que iam para lá, provavelmente um verdadeiro formigueiro de pessoas andando para lá e para cá. Eu acho até que muitos de nós já passamos por essa situação. Maria e José pensaram que seu filho Jesus estivesse com os parentes na comitiva e eles já estavam com um dia de viagem de volta para casa quando deram falta do menino. Então eles voltaram todo o percurso e ainda gastaram outros 3 dias até encontrar Jesus lá no templo dentre os doutores, conversando com eles. E São Lucas afirma que todos se maravilhavam com a sabedoria do menino e com as suas respostas. E nós conhecemos esse texto, não é? Maria e José encontraram Jesus e ela então pergunta a ele: "Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição." Então Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai?" E o Evangelho então completa, revelando que Jesus era submisso aos seus pais e que ele crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e diante dos homens. O parágrafo 534 nos ensina que esse episódio da perda e do encontro do menino Jesus é o único acontecimento que rompeu o silêncio a respeito dos chamados anos ocultos da vida de Jesus. Nas pesquisas que São Lucas disse ter feito para escrever o seu evangelho, ele provavelmente deve ter conversado muito com Maria e ela teria contado para ele esse acontecimento. Deve ter produzido tanta preocupação a Maria e José que eles não esqueceram este susto e, dentre tantos fatos da vida de Jesus, eles destacaram apenas esse da sua infância. E numa afirmação que eu acho maravilhosa, o evangelista então diz que Maria e José não compreenderam o que Jesus respondeu sobre estar cuidando das coisas de seu pai. E Maria guardava tudo silenciosamente em seu coração. Então, eu pergunto a você agora, o que será que esses acontecimentos têm para nos ensinar, hein? O parágrafo 533 nos mostra que tudo na vida de Jesus é ensinamento para nós, tudo. Até mesmo o que não está dito ou escrito é coisa para a gente observar e viver. O fato é que Jesus dedicou apenas 10% do tempo da sua vida para o seu ministério público, mas isso não significa que o início da sua vida ou os outros 90% da sua vida não tenha nada para nos revelar e para nos ensinar. E começamos então dizendo que Jesus nos deu várias lições. Começamos pela lição do silêncio. Eu diria
que a Sagrada Família, como um todo, viveu o silêncio e de maneira intensa, viu? Nós não temos nenhuma referência sobre São José ter dito qualquer palavra, ao menos no Evangelho não temos nenhuma delas, nem a sua voz, não é? Também Maria, como vimos, era a Virgem do Silêncio, aquela que guardava tudo no seu coração. Jesus também devia ser silencioso, como seus pais. Ele não jogava palavras fora. Seus 30 anos de vida oculta mostram que ele não era espetaculoso, barulhento, exibido, tagarela. Não, Jesus deu tempo ao tempo para amadurecer, para crescer, para rezar, para estar a sós com Deus Pai. E isso tudo foi fundamental para que ele exercesse bem o seu ministério público mais tarde. Então, que ensinamentos nós podemos tirar para nós hoje a partir disso que nós acabamos de ler? Vamos valorizar e vamos viver bem o nosso cotidiano. Vamos perceber que dia após dia Deus está nos permitindo crescer e amadurecer e descobrir mais sobre Ele, sobre o reino. Nós precisamos aprender em nossas vidas a viver bem o nosso dia a dia, aproveitando o tempo que Deus nos dá. Seja lá no trabalho, nos relacionamentos, nos passeios, nos estudos, nos problemas, nas doenças, enfim, em toda a nossa vida. E nestas coisas existe também uma espiritualidade, um meio de crescimento e amadurecimento na medida em que passarmos a valorizar e viver mais o silêncio, em sintonia com o Senhor, à espera do tempo de Deus naquilo que Ele quer para nós, na confiança que estamos nas mãos dEle, nas mãos do Senhor. Eu diria que muitas vezes todos nós queremos, adoramos estar com Jesus lá no alto do Monte Tabor, naquela glória da transfiguração. Mas a nossa vida se dá mesmo lá embaixo, na planície, no dia a dia. Mas Jesus também nos deu outra lição, a lição da vida familiar. Olha, nos seus 30 anos de vida, apesar de ser Deus, de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Senhor de todo o universo, Jesus nos ensina o valor da família. Jesus se submeteu com humildade, com respeito, com simplicidade. É na família que nós vivemos a comunhão de amor, onde nós nos formamos, nos apoiamos, onde aprendemos a viver. A família é um lugar, um local sagrado, é um lugar especial, um local inviolável. Meus irmãos, hoje Jesus nos ensina que não foi à toa que ele despendeu 90% do seu tempo de vida para viver em família, para viver na família. O mundo de hoje quer nos apontar direção diferente. Mas quem dá ouvidos ao mundo e desvaloriza a família, este está adoecido e não está feliz. E Jesus também nos apresenta uma lição de trabalho. Sim, apesar da árdua missão que Jesus tinha, não é? Nos seus últimos anos, a missão de salvar a humanidade, ele despendeu bons anos da sua vida trabalhando na carpintaria de seu pai adotivo, São José. Não só com o intuito de ajudar o pai em seus afazeres, mas também para ser auxílio no sustento da casa e, mais do que tudo isso, o trabalho ajudou também a Jesus ser formado humanamente. Que belo exemplo, então, Jesus nos dá. O trabalho não só dignifica o homem, mas é também meio para a nossa santificação. O cristão valoriza o trabalho, se dedica a ele com muito amor, zelo e empenho, como missão que nós recebemos de Deus e, por isso, o fazemos da melhor forma possível, com muito capricho. Bem, encerrando ou quase encerrando essa nossa conversa de hoje, eu gostaria de pedir que você refletisse um pouco mais sobre o que é que essa vida oculta de Jesus está ensinando ou pode ensinar a você.
A vida oculta de Jesus representa aquele ordinário da nossa vida, o nosso feijão com arroz cotidiano, a nossa vida comum, no trabalho, no convívio familiar, na vida da comunidade, no silêncio e na oração, celebrando a vida na liturgia. É dessa forma que as pessoas, que a nossa vida, tanto a espiritual quanto a humana, são edificadas no dia a dia. Portanto, não vamos cair na tentação de querer buscar somente o extraordinário na nossa relação com Deus, pois conversar sobre os mistérios da vida pública de Jesus. Serão temas sensacionais, você não pode perder, tá bom? E, como sempre eu peço, você se inscreva, compartilhe e dê aí o seu positivo, tá bom? Receba o meu carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.